Podcast Conta Mais, o podcast da Arquivo Contabilidade, e a gente está aqui mais uma vez com o quadro Descomplica. Hoje a gente vai falar de um tema extremamente importante para o profissional contábil e para o empresário, né? Que trata diariamente a respeito desses temas, usando esses termos, mas muitas vezes se confunde porque não tem o conhecimento do que eles significam. A gente vai falar um pouquinho sobre margem, markup, custo fixo e custo variável. E eu espero que em não mais do que 5 minutos eu passe a noção apropriada para que você possa utilizar esses temas com maior propriedade, Primeiro falando de margem, né? Eu vejo que é bastante comum um empresário, alguém do varejo, utilizar a expressão: a minha margem nesse produto é de 100%, a minha margem é de 200%. Tá errado, gente. Empresário, a margem é o resultado da minha venda, é o quanto sobra da minha venda, né? Eu não posso vender 100 e me sobrar 200%, porque me sobraria 200 de uma venda de 100, né? Então, o termo apropriado para esses casos é markup. A margem é sempre o que sobra da minha venda, né? Então, se eu vendi por 200 e comprei por 100, a minha margem é de 50%, né? E não de 100%, porque não me sobrou todo o resultado daquela venda. Já o markup, né, o marcar um produto, é o quanto eu adiciono de valor, o valor que eu agrego àquele item para poder realizar a venda, né? Então aí sim, se eu comprei por 100 e eu vendi por 200, eu marquei 100% aquele produto, então o meu markup é de 100%. A margem não vai ser nunca de 100%, a não ser que eu tenha ganho aquele produto e vendido, e aí eu tenha tido um resultado de 100% sobre aquela venda. Ficou a dica? Então, margem é sempre o quanto sobra da minha venda. Eu nunca tenho margem superior a 100%. O markup, esse sim, é o quanto eu adiciono em relação ao meu custo para realizar aquela venda. Um outro ponto, um outro termo que eu vejo os empresários e até profissionais da contabilidade se confundindo muito é o de custos, né? A segregação entre o que é um custo fixo e o que é um custo variável. Vamos lá para a dica. A dica é o seguinte: o custo variável, ele sempre vai ser um percentual fixo sobre as unidades ou sobre os valores de venda. Ou seja, se eu vendo 100 e o meu custo variável de tributo é de 15%, eu vou ter 15 de tributo. Se eu vendo 200, eu vou ter 30, e se eu vendo 300, eu vou ter 45. Ele sempre vai representar esse 15% sobre a minha venda, né? Esse é um custo ou uma despesa variável. Então, o custo da mercadoria também é sempre variável, porque se eu compro uma mercadoria por 20 e vendo por 100, eu vou ter 20 de custo. Se eu vendo duas mercadorias por 200, cada uma por 100, eu vou ter 40 de custo. Então, ele é sempre fixo por unidade ou por volume de venda, e ele sempre vai variar de acordo com a quantidade ou valor vendido. Já o custo fixo, ele é um custo que independe do meu volume de vendas. O aluguel, por exemplo. Eu posso vender 100 unidades no mês e pagar um aluguel de R$1.000. No próximo mês, vender 200 unidades e pagar também um aluguel de R$1.000. Eu posso, no mês seguinte, não vender nada, ficar com o meu estabelecimento fechado e vou dever o mesmo aluguel, enquanto os custos variáveis não vão existir naquele mês. Então, uma dica para eu saber se um custo é fixo ou variável: o custo variável, ele não existe se eu não vender. E o custo fixo, ele existe independentemente da operação, da performance da minha empresa naquele mês. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a desmistificar esses dois termos, né? Margem e custo, e que tenha ficado uma compreensão melhor para o empreendedor e para o profissional da contabilidade. Podcast Conta Mais fica por aqui.